Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Vamos ler apenas dos versos 1 ao 11, e na medida que a gente for pregando, a gente lê até o verso 26, tá bom? Para não ficar uma leitura muito extensiva no momento. Atos 3, de 1 ao 11. Todos acharam? Amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Só até aqui, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. Pai, te peço que o Senhor ministre aos nossos corações. Me use, Pai, por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, ó Pai, para trazer a mensagem do Senhor a esta congregação, esta parte do Teu povo que aqui congrega e que aqui estão. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente ao Senhor, Deus meu, Rei meu e Senhor meu. Te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa semana eu fiquei impressionado com alguns testemunhos que vi pela internet. Testemunhos maravilhosos de pessoas que foram encontradas por milagres, por uma ação miraculosa de Deus. Quantos testemunhos você ouviu na sua vida? Quantos testemunhos de pessoas que foram impactadas pelo milagre de Deus, você já ouviu em toda a sua vida? Se você procurar no canal do YouTube, você vai ver vários. Se você participar de um culto de ação de graças aqui na Quarta Igreja, vários irmãos vão testemunhar a ação de Deus em suas vidas. Eu creio que nesse momento aqui, alguns irmãos podem lembrar de alguma bênção recebida por parte de Deus de forma milagrosa. E como todos que aqui estão sabem, e todos que estão em casa acompanhando online sabem, eu fui resultado de um milagre, a Cássia foi resultado de um milagre. Tivemos um milagre em nossas vidas. Mas eu pergunto para você, nesta noite, qual a maior bênção de Deus em sua vida? Qual foi a maior bênção de Deus em sua vida? Às vezes, você pode falar, a maior bênção foi, de fato, poder ter tido uma família,
A maior bênção foi eu ter sido pai, a maior bênção foi eu ter sido mãe. A maior bênção é ter filhos, é ter netos. A maior bênção é poder ter minha casa, minha casa onde eu moro, eu não preciso pagar aluguel. Outros vão falar, não, minha bênção foi o carro, o dinheiro. E há aqueles que vão, de fato, relatar várias questões como bênção. Várias questões. A salvação de um ente querido, a salvação própria. Mas quando olhamos nesse contexto, para esse texto, nós vemos uma igreja que estava na esperança de algo que lhe foi prometido. Aqueles 120 discípulos estavam no capítulo 1, esperando a promessa de Jesus Cristo a ser cumprida. Eu vou para o Pai, mas em breve vocês serão revestidos de todo o poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. No capítulo 2, vemos claramente os discípulos nessa expectativa. E vimos claramente acontecer o Pentecostes. Ali desceu sobre aquelas 120 pessoas, ali desceram sobre aqueles irmãos que estavam em constante oração, o Espírito Santo. A Bíblia relata que foi como um vento impetuoso que tomou toda a casa, aquele barulho de um vento impetuoso, e eles viram como se fossem línguas de fogo descendo sobre os discípulos de Jesus Cristo. E cada um falou, e muitos ouviram falar em idiomas da sua própria nação, porque ali estava gente de todas as nações, para a festa em Jerusalém. E eles perguntaram um para o outro, esses aí não são judeus? Como que nós ouvimos eles falarem nas nossas línguas maternas? Como ouvimos eles falarem em nosso idioma? Vimos ali a capacitação do Espírito Santo. Vimos ali um sinal importantíssimo de que o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, as boas novas de Cristo Jesus, seria pregada em todo o mundo, independente da sua etnia, independente da língua, não haveria mais barreira para a palavra de Deus. O idioma não seria barreira. E hoje nós vemos aí a palavra de Deus, a Bíblia, sendo traduzida até para dialeto indígena. Dialetos que a gente nunca imaginava que a Bíblia ia ser traduzida, está sendo traduzida. Nós já temos Bíblia em quase todas as tribos indígenas do Brasil que foram traduzidas para a língua deles. Cumprimento do Pentecostes, da promessa de Jesus Cristo. Agora, ao deparar com o texto em questão que foi lido, nós vimos aqui, irmãos, algo maravilhoso acontecendo. Agora esse texto revela para nós que esse Deus que nos ofereceu poder, esse Deus que nos encheu, esse Deus que nos capacita a pregar o Evangelho para todas as línguas, tribos e nações, agora esse mesmo Deus tem a nos oferecer através da sua igreja em Cristo Jesus coisas maravilhosas que podemos desfrutar e oferecer por meio de Cristo em nós. Já pararam para imaginar isso, irmãos? O nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. E todas as promessas que Ele fez à igreja primitiva, Ele fez para nós como igreja. Nós fazemos parte da igreja de Jesus. Igreja somos nós, eu e você. Essas promessas de capacitação, essa promessa de encher e ser testemunha de Jesus, é para mim e é para você. E agora dos versos 1 ao 10,
Pedro está subindo agora para o templo, para a oração da hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, ele e João. Era costume do povo judeu ir ao templo orar 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Era hábito de oração do povo judeu. E a igreja de Cristo, a igreja primitiva, continuou com o hábito de oração, ir ao templo, orar, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, irmãos. Eu já venho falando, e esse texto, essa perícope que nós lemos de 1 a 10, mostra que Cristo tem a nos oferecer restauração, irmãos. O primeiro aspecto que esse texto nos revela é que Cristo Jesus tem a nos oferecer restauração por meio da capacitação do Espírito Santo. Nós vemos isso na vida de Pedro. Quem foi Pedro? O impetuoso Pedro, o homem que estava disposto a tirar da bainha sua espada e arrancar a orelha de um soldado romano. O homem que estava disposto a enfrentar qualquer um no braço. O homem que negou Cristo por 3 vezes, mas depois arrependeu. Quem foi Pedro? Quem somos nós? Quem é você? Até que Pedro foi encontrado com poder e glória por parte da ação do Espírito Santo, e Deus mudou o seu coração. O quanto precisamos ser transformados, o quanto precisamos ter uma ação divina em nossos corações, para que venhamos ser transformados na nossa maneira de ser. Talvez somos como Pedro. Eu já ouvi isso de vários irmãos, até de um pastor que no meio de uma reforma na igreja, entrou em desacordo com o diácono, e ali naquele desacordo o pastor tira a camisa e falou para o diácono: peita aqui se você for homem. Meus irmãos, eu já ouvi pessoas: não, eu sou crente, mas meu braço não é crente. Eu sou crente, mas meu punho não é crente. E quando nós olhamos para essa situação de Pedro e João, nós vimos durante a história de Pedro, de Atos 1 até Atos 9, onde faz a transição de Pedro para Paulo, onde a história continua através de Paulo, que Pedro foi transformado pela ação do Espírito Santo. Aquele homem impetuoso, aquele homem que estava pronto sempre a tirar a espada, aquele homem que estava disposto, aquele homem que nunca estava disposto a levar desaforo para casa, nunca estava disposto a levar desaforo para casa, agora se torna um homem humilde, se torna um homem que compadece da dor do outro, se torna um homem misericordioso. E o texto relata que ele e João, indo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde, se depara com um coxo, um paralítico que era colocado na entrada da igreja, do templo, para pedir esmola. Porque segundo a lei judaica, todo paralítico, toda pessoa defeituosa, não podia exercer função nenhuma na sociedade. A única coisa que uma pessoa defeituosa poderia fazer era esmolar na porta do templo. E a Bíblia relata que esse homem era coxo de nascença, o qual punha diariamente na porta do templo, chamado Formosa, para mendigar. Era um homem que não olhava para o olho do outro, era um homem que não olhava para frente, mas um homem que olhava sempre para o chão. Um homem que era humilhado pela sua situação. Agora Pedro se compadece daquele homem e fala: olha para nós, olha para mim.
Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. O Nazareno pegou ele pela mão e ele se firmou na perna e foi curado. E saltou entrando pelo templo, louvando a Deus e glorificando a Deus, meus irmãos. Irmãos, aqui é evidente que milagres aconteceram nesse período da igreja primitiva, milagres extraordinários, onde a própria sombra de Pedro curava. A própria sombra de Pedro curava. Os apóstolos fizeram milagres, curas. Mas o maior milagre que foi realizado foi na vida de Pedro, na vida dos discípulos e na vida, e não aquilo que aquele coxo recebeu, mas o que ele, na sua estrutura física, no seu pé, no seu tornozelo, na sua perna, seu milagre físico. Mas o maior milagre que foi feito na vida daquele coxo foi a sua restauração espiritual. Muitos comentaristas concordam que ele saltou de alegria, não pela cura que ele recebeu, mas ele saltou de alegria por receber Deus em sua vida. Ele saltou, pulou, louvou quem? Pedro. Ele louvou João. Ele louvou a Jesus Cristo. Ele exaltou a Deus. Ele saiu pulando para dentro do templo para adorar a Deus. Porque ele sabia que naquele momento ele tinha sido encontrado, e o maior milagre que ele recebeu foi a restauração da morte para a vida. A maior cura que ele obteve foi a sua vida, a vida eterna. Porque até mesmo para a cultura judaica, quem era coxo era uma pessoa que era rejeitada por Deus. A cultura judaica pensava que um paralítico foi rejeitado por Deus, ele não tinha salvação. Um coxo, algum deficiente físico, não tinha salvação, era uma pessoa rejeitada por Deus. E tinha que sofrer amargamente por essa rejeição. E naquele momento, Pedro olha para ele, ele pede para que Pedro olhe nos olhos dele e fala: olhe para nós, levante seus olhos. Deus tem interesse em você. Deus tem interesse em você da maneira que você está, mas Deus pode te mudar, Deus pode te restaurar, Deus pode te restabelecer, Deus vai te dar uma nova vida. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E consequentemente, depois da restauração espiritual, ele teve uma restauração social, uma restauração familiar, uma restauração religiosa. Ele pôde ser uma pessoa normal naquela sociedade, poder comercializar, poder trabalhar, poder parar de mendigar. É claro que esse texto nos mostra, irmãos, é evidente que esse texto, que ele não era satisfeito com a vida que era imposta para ele. Tem um pastor do Ceará, chamado Iago Martins. Ele tem um canal no YouTube chamado 2 Dedos de Teologia. Ele escreveu um livro que foi fruto de uma pesquisa de campo. Ele passou um ano vestido de mendigo, morando nas ruas de São Paulo, no meio de moradores de rua. Iago Martins, 2 Dedos de Teologia, ele vai contar essa história, ele tem um livro. E ele escreveu um livro falando a máfia da mendicância. A máfia da mendicância. E nesse livro ele revela a sua experiência de viver um ano com os moradores de rua de São Paulo. A maior população de moradores de rua do mundo se encontra em São Paulo. Se você vai naquela parte velha de São Paulo ali, abaixo da Consolação, Praça da República, descendo ali, você vai ver a quantidade de pessoas dormindo em caixas de papelão, dormindo nos cantos. E ele fala que a maioria daquelas pessoas
tem família, tem casa, a família vai atrás para que eles voltem para suas famílias, mas eles querem ficar na rua. Se acomodaram à liberdade, ao estilo de vida na rua, onde não são cobrados por usar drogas, não são cobrados pela família, uma postura de querer melhorar. Ali eles se drogam a noite toda, bebem a noite toda e dormem o dia todo. E ele revela muita coisa nesse livro. A Máfia da Mendicância. Iago Martins. Mas essa não era a realidade desse coxo aqui. Essa não era a realidade desse coxo aqui. Meus irmãos, somos chamados por Deus. Se frequentamos ou estamos inseridos num corpo, numa igreja, se estamos aqui essa noite, é porque recebemos um chamado de Deus e recebemos uma restauração. E da mesma forma como Deus mudou a vida desse coxo, da mesma forma que Deus restaurou a sua família, restaurou sua vida social, restaurou sua vida espiritual, a mesma coisa Deus fez comigo e fez com você. É impossível sermos encontrados com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo e continuar da mesma forma que estávamos. Na condição de coxo, na condição de mendigo, na condição de ficar mendigando, de cabeça baixa, humilhado. Eu não estou pregando teologia da prosperidade aqui não, irmãos. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que quando Deus faz uma restauração verdadeira, nós deixamos a vida antiga, os velhos hábitos, e nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aquele coxo deixou a mendicância, aquele coxo passou a saltar, a pular e louvar a Deus templo adentro, com alegria, com pureza de coração. Irmãos, ao olhar para nós, como igreja, você, eu, ao olhar para a nossa história, quem éramos antes de Cristo e quem nos tornamos depois de Cristo, será que nós podemos comparar e observar, evidenciar de fato uma mudança? Será que de fato sofremos uma transformação? Será que existe de fato um velho Camilo, um velho Sérgio, um velho Fábio, um velho Saulo, um velho Luiz, um velho Roberto, um velho Vitor? Vou ter que falar mulher aqui, senão vocês vão achar que o pastor é preconceituoso, né? Só está falando homem, né? Mas uma velha Luciene, Rosângela, Regina, Luíse, Brenda, Weida, Ângela. Será que nós podemos dizer que aquela pessoa que eu era antes de conhecer a Cristo, morreu totalmente? Aquela pessoa que murmurava, aquela pessoa que era ranzinza, aquela pessoa que era reclamona, reclamava de tudo, murmurava de tudo, aquela pessoa que se irritava facilmente, aquela pessoa que estava pronta a responder com agressividade, aquela pessoa que é intemperante, será que foi transformada numa pessoa que agora tem os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Irmãos, Deus está disposto a te transformar como transformou a vida desse coxo. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza do seu encontro com Cristo, você pode agora falar: Senhor, me transforme. Faça a mesma coisa que o Senhor fez na vida desse coxo. Me enche com Teu Espírito Santo. Eu quero largar as minhas velhas práticas egoístas, antropocêntricas.
Eu quero guardar, eu quero me livrar dessa pessoa ruim que eu sou e que está sempre dentro de mim gritando. Eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um crente melhor, eu quero de fato ser cristão verdadeiro. Eu quero mudar, eu quero sentir essa mudança na minha vida. Aí eu viro um pouco o prisma e trago os seus olhos para a instituição, igreja. Aquele homem foi mudado e entrou pelo templo, louvando a Deus. Ele entrou pelo templo. A Bíblia diz que ele saiu saltando e adorando a Deus e entrando no templo. E todos que estavam no templo admiraram por ver que aquele homem que estava saltando e pulando era o mesmo homem que ficava mendigando na porta do templo. Coxo de nascença que era colocado ali, irmãos. Mostra que quando Deus nos restaura, quando Deus nos liberta, quando Deus transforma e quando Deus nos enche com o seu Espírito Santo, nós glorificamos a Deus na igreja. Nós louvamos a Deus, nós temos que estar no meio da congregação para glorificar a Deus com aquilo com que Deus fez em nós, com a restauração que Deus fez, com as dádivas que Deus nos deu, com os dons e talentos que Deus nos deu. Aonde você está entregando glória a Deus, irmãos? Aonde você está oferecendo o seu louvor e a sua adoração a Deus? Irmãos, é fato que existe igrejas e igrejas. É fato que existem igrejas verdadeiras, sérias, comprometidas com a palavra de Deus, e existem igrejas que não são comprometidas com a palavra de Deus. Mas eu creio que essa igreja aqui, não é porque eu sou pastor dessa igreja, mas eu creio que essa igreja aqui não é essa. Eu creio que essa igreja é comprometida com a palavra. Homens que se debruçam sobre essa palavra, pastores que se debruçam sobre essa palavra. E nós estamos preocupados com que você absorva a palavra de Deus e tenha a sua vida transformada, a sua realidade transformada, a sua casa transformada. Que você seja feliz de fato, como esposo, como esposa, que você seja feliz de fato como filho, como filha, que você seja feliz de fato como membro, como participante de uma igreja, como crente. Porque a coisa mais triste que se tem é uma pessoa cabisbaixa, inconformada com a vida, inconformada com a situação, e essa era a situação do coxo. Conta-se uma história, irmãos, falando de igreja, conta-se uma história de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi visitar Roma, ele foi um pai da igreja no primeiro século. Ele foi visitar Roma, quando ele era um bispo, quando ele chegou dentro das paredes da igreja, ele viu um grande líder romanista contando moedas de ouro e de prata. Essa história, irmãos, está na história da igreja, nos livros de história. E ele vira, aquela pessoa que estava contando aquelas moedas de prata e de ouro, vira para Tomás de Aquino e disse: hoje já não precisamos dizer que não temos ouro e nem prata. Aí Tomás de Aquino vira para aquele homem, alto sacerdote romanista, mas também não podemos dizer: levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Essa é uma realidade, irmãos. Porque quando o nosso coração está voltado para as coisas que queremos, totalmente voltado para as coisas que queremos, para as conquistas que queremos ter, para os ideais que nós queremos, nós esquecemos totalmente da vontade de Deus. Nós esquecemos totalmente daquilo que Deus tem para nós. Irmãos, a segunda aspecto, a segunda verdade que esse texto nos mostra, está dos versos 11 a 16. Olha aí.
Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, ou tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e despistes, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matasse o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos. Meus irmãos, a primeira verdade que vimos aqui é que Cristo oferece restauração. Vimos aqui então uma ação do poder de Deus, transformando a realidade de uma pessoa. Agora a questão aqui vira uma defesa apologética. Pedro agora está defendendo a sua fé em Cristo Jesus. Pedro agora fala: olhe para Deus, olhe para Cristo. Não fui eu, não foi o meu nome, mas foi o poder que me foi dado no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem fez o milagre nesse homem que vocês conheceram e conhecem, não fui eu, mas foi Cristo. Foi Cristo que fez o milagre. Foi Ele que fez a restauração. Foi Ele que trouxe a cura. Esse mesmo Cristo que vocês rejeitaram, esse mesmo Cristo que vocês traíram, esse mesmo Cristo que vocês trocaram Ele por um condenado, esse mesmo Cristo foi que fez esse milagre. Irmãos, agora Pedro dá um chacoalho nos seus ouvintes e fala: está vendo o tamanho do milagre? Está vendo o que vocês rejeitaram? Está vendo o que vocês negaram? A evidência está diante dos vossos olhos. Abre os olhos e enxergam. O mesmo Cristo que fez sinais, prodígios e maravilhas, o mesmo Cristo que vocês mataram, é o mesmo Cristo que opera hoje, que está vivo. Abra os seus olhos. Enxergam esse Cristo. Enxergam o Messias. Ao falar de defesa apologética, ao falar de defesa da fé, irmãos, o quanto estamos cheios dessa realidade, o quanto estamos cheios da certeza da salvação, da ação maravilhosa de Cristo Jesus em nossos corações, em nossas vidas, o quanto a fé tem nos fortalecido, o quanto a fé tem nos enchido, o quanto a fé tem me dado coragem para defender aquilo que eu creio, para dar razão àquilo que eu creio diante do mundo, que tem rejeitado, que tem traído a Cristo constantemente. Qual é a minha postura diante desse mundo? Qual é a minha postura diante dos milagres que eu vejo, que eu não vejo todos os dias? Qual é a nossa postura, irmãos? Qual é a nossa ação diante da negação de Cristo, da negação da fé? Vimos aqui que a pregação da verdade, que a pregação de Cristo como Salvador,
É algo que temos que ter em mente, irmãos, para transformar esse mundo, para trazer as pessoas no arrependimento. E Cristo, sendo essa verdade que liberta, tira de nossos olhos uma venda, tira dos nossos olhos aquilo que tem feito nos cegar, nos impedindo de enxergar toda a ação maravilhosa de Deus em nossas vidas diariamente. Concordo com John Stott quando ele diz que o aspecto mais notável nesse segundo sermão de Pedro, tal como no primeiro, é o seu fator cristocêntrico. Ele desviou os olhos da multidão, do coxo, dele mesmo, para mostrar Cristo, para evidenciar Cristo. Agora eu pergunto para mim, pergunto para você, irmãos, o quanto nós desviamos os olhos da multidão, de nós mesmos, para apontar Cristo, para evidenciar Cristo. Nós vivemos num mundo hedonista, nós vivemos uma atualidade totalmente egocêntrica, onde as pessoas buscam cada vez mais aparecer, mostrar a si próprio, onde vemos aí uma disputa nas mídias sociais por likes, por seguidores. Fiquei sabendo essa semana que as pessoas que querem ter muitos seguidores nas mídias sociais, elas podem comprar. Tem pessoas que compram em milhares de seguidores, só para ter lá 30 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Pessoas que têm o desejo de ser evidenciado, pessoas que têm o desejo de ter o holofote sobre si, pessoas que têm o desejo de se mostrar. E quando olhamos para Pedro nesse seu sermão, ele tira o holofote dele mesmo. Ele tira toda a luz sobre ele e coloca sobre Cristo. Meus irmãos, não é o coxo e não sou eu. Foi o Cristo que vocês rejeitaram. Outra realidade, irmãos, é que quando nós colocamos o holofote sobre nós, quando nós queremos brilhar mais do que Cristo, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. Estou querendo dizer que eu não quero ter uma vida cristocêntrica, mas que eu estou satisfeito com a minha vida egocêntrica, com a minha vida antropocêntrica. Eu sou o rei, eu sou o meu próprio rei, eu governo a minha vida. Confessando com os atos, confessando com as atitudes, aquilo que a boca professou um dia. Porque um dia professou, eu não sou dono da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a Deus. Mas as atitudes negam a sua profissão de fé. As atitudes negam realmente a fé que você diz professar. Terceiro aspecto, irmãos, dos versos 17 a 26, para a gente terminar. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas,
de que Deus falou por boca de seus santos e profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, e a ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, também anunciaram estes dias: vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Em Cristo, Deus oferece salvação, irmãos. Em Cristo, Deus oferece para nós arrependimento, de uma ação poderosa de restauração, de um apelo apologético. Agora ele passa para uma aplicação evangelística. Arrependei-vos. Depois de exigir arrependimento e conversão e prometer cancelamento dos pecados, o apóstolo Pedro, fundamentado no que disseram os santos, profetas de Deus, anuncia agora tempos de refrigério e restauração de todas as coisas, mas é necessário arrependimento. É necessário olhar para você mesmo, é necessário você olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa mudar, que você precisa ser diferente do que é, que você precisa ter atitudes diferentes, que você precisa ter pensamentos diferentes. Que você precisa ter uma vida sincera, verdadeira. Que você precisa deixar toda encenação, toda falsidade, para viver a vida clara, límpida, restaurada, que Deus tem para você. O que Pedro estava dizendo para esse povo era: chega de enganação, chega de mentira, chega de mentir para você mesmo e mentir para os outros. Olhe para a verdade. É hora de mudança, é hora de crer, é hora de abandonar as coisas erradas, é hora de viver pela fé, é hora de olhar para a palavra dos profetas e dos pais e crer e viver pela fé. É hora de fazer um compromisso. A partir de hoje, eu vou crer, de fato. A partir de hoje eu quero mudança na minha vida. A partir de hoje eu quero ser diferente. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. A partir de hoje eu quero evidenciar a Cristo. Eu quero tirar todo o holofote da minha vida e apontar para Cristo Jesus. Não apenas de palavras, mas de vida e de fato. Porque, irmãos, a salvação nos chama à mudança de vida. A salvação nos chama a uma mudança de atitude, a uma conversão. A andar na direção oposta de que você estava andando até agora. Se você estava andando no caminho do engano, se você estava andando no caminho da mentira, agora Deus te chama a convergir, a mudar a direção da sua vida e provar aquilo que Deus tem para você. Provar aquilo que de fato que Deus tem de melhor para a sua vida. Porque a salvação, além de nos chamar ao arrependimento, ele aponta para a graça. E quando
temos o discernimento da graça de Deus, nos tornamos pessoas gratas, agradecidas, porque entendemos que tudo que temos porque Deus é bom e misericordioso. Porque se fosse depender de mim mesmo, se fosse depender daquilo que eu merecia, eu apenas teria a condenação, o castigo divino. Mas eu sou um agraciado por Deus. Mesmo diante das pequenas coisas, ou diante das coisas as coisas tão poucas que você acha que você tem. Mas Deus quer que você olhe para a sua vida, para tudo aquilo que você tem, para tudo aquilo que você desfruta, e enxerga como favor, presente de Deus. E Deus te deu sem te exigir nada em troca. Nada em troca. Mas a salvação também nos leva a um testemunho de Cristo, irmãos. Só existe salvação quando há arrependimento, há gratidão e há testemunho. E testemunho aqui vem da palavra martírio. É você estar disposto a sofrer o que vier a sofrer, a passar por qualquer coisa, sem negar a Cristo. Você não precisa disfarçar. Em ambientes onde tem pessoas que não creem em Cristo, você não precisa disfarçar, você precisa testemunhar. Eu agora sou servo de Cristo, eu sou filho de Deus. E eu não vou negar isso. Aonde eu entrar, aonde eu firmar os meus pés, aonde eu for, eu sou um filho de Deus. Tem um teólogo que é o Ralph Arley, e ele explica aqui que essa palavra usada aqui no texto para refrigério é uma restauração que vem unicamente por meio de Jesus Cristo. Aqui o profeta, semelhante a Moisés, e ele deixa claro aqui, anunciando por todos os profetas, desde Samuel até Abraão, passando por Samuel, né, e Moisés. Essa palavra, ela significa um favor regenerador, um favor revigorador, ou revigorativo, aquilo que você precisa da parte de Deus para viver bem neste mundo, que jaz o maligno, irmãos. Então, irmãos, diante dessa verdade, diante desse texto do milagre, e diante da série de sermões que estamos pregando sobre a igreja primitiva, o que resta para nós? O que podemos aplicar em nossas vidas? Primeira questão, irmãos, é que Deus já fez um milagre na sua vida. Deus já te restaurou. E a proposta pelo qual, e o propósito pelo qual Deus te restaurou, é para que você glorificasse a Ele na casa dEle, na igreja, na congregação. Não esconda seus dons e seus talentos. O propósito da sua vida, o propósito de você estar vivo, e sua vida só vai fazer sentido se você entender isso. E faça um desafio com você aqui essa noite. Quanto mais você dedicar ao serviço a Deus, a dedicar seus dons e talentos em prol da glória de Deus, em qualquer igreja, falando para os irmãos que estão nos assistindo pela internet, ou na igreja que você congrega, o desafio é que você venha perceber o quanto você vai ser mais feliz, o quanto você vai ser mais satisfeito na vida.
A segunda aplicação, irmãos, que nós podemos levar para casa, é que quando Cristo nos oferece essa verdade que liberta, nós conseguimos vencer as mentiras do nosso coração. O seu coração tem mentido para você. O seu coração tem te enganado. Quantas mentiras você tem ouvido do seu coração? E quantas situações delicadas e constrangedoras, vexatórias, até sem sentido você tem passado por ouvir o seu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração, irmãos. A única questão que pode, de fato, trazer claridade, libertação, é a verdade que Cristo te libertou. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo te salvou. Como última aplicação, Cristo oferece a salvação para a sua vida, a salvação para a sua casa, a salvação de uma condenação eterna, de uma morte eterna. Então, irmãos, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, somos chamados para viver para a sua glória. Somos chamados para desfrutar da tua presença em todo o tempo de nossas vidas. Somos chamados a sentir essa alegria constante da tua presença. Somos chamados, ó Deus, a proclamar a sua glória, apontando para a misericórdia em Jesus Cristo. Somos chamados, ó Deus, a conclamar as almas ao arrependimento. Tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo, tanta gente sem esperança, tanta gente com um vazio no peito, um vazio no coração, tanta gente perdida, que precisa ouvir: Deus se importa com você, Deus te ama. E o fato é que Deus te ama de tal maneira, Deus te ama de tal maneira que entregou o seu próprio Filho a morrer no seu lugar. A morte que estava proposta para você, a condenação eterna que estava proposta para você, o inferno eterno que estava proposto para você, o Filho de Deus que morreu no seu lugar, pagou essa dívida que era sua. Olha esse grande amor de Deus. E Ele te chama a viver uma vida onde esse Cristo venha a ser evidenciado por meio das suas atitudes, por meio do seu comportamento, por meio das suas palavras. Oh, Pai, diante de tudo isso, fica, Pai, uma pergunta para nós. O que temos vivido e o que temos oferecido? E um desafio para nós é que, diante desse texto, onde o Senhor falou aos nossos corações, nós agora, Pai, te pedimos: perdoe-nos, Pai, me perdoe, nos perdoe, e nos faça viver essa nova realidade de vida. Nos faça viver essa nova realidade de vida. Nos dê sentido, nos dê essa alegria, nos faça viver esse desafio. Assim nós oramos e assim nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, irmãos.